Olá, você está no Questão de Ordem, programa que leva até você um pouco mais dos nossos vereadores, para que você conheça um pouco mais do trabalho, das ações desenvolvidas pelos parlamentares junto à nossa comunidade. Recebemos hoje o vereador Dorival Lemes, ele que vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo, Dorival. Para começar, queria que o senhor falasse um pouquinho, uma avaliação dessas sessões após o recesso, como é que o senhor tem avaliado o trabalho. Temos tido sessões tranquilas aí, principalmente com esse novo horário às 14 horas. Bom dia, Alexandre, bom dia a você, telespectador. É uma alegria poder estar aqui de volta e poder falar com você sobre aquilo que a gente tem podido trabalhar em prol da comunidade. Com relação a sessões que mudaram o seu horário para as 14 horas, eu sempre tenho dito que não é a questão que se discute, que muitas vezes se polemiza muito com relação ao horário, ela serve muito mais como cortina de fundo, porque na realidade não é a questão do horário que está em jogo. O que está em jogo é a vontade do povo de participar da vida pública. Eu disse isso quando votei no projeto para as 14 horas. Eu fui vereador nessa casa, em outras legislaturas, com horário de 20 horas, 18 horas, 18h30, 16h30, e sempre percebia que o público era diminuto. Tentavam levar para as 20 horas, eu acho que hoje seria o pior horário, porque é um horário onde a televisão, as redes sociais estão todas bombando e a frequência da pessoa na casa seria pequena. Então, eu quero crer que o horário das 14 horas não tem interferido na participação popular e as nossas sessões têm marcado isso. O número de pessoas que frequentava às 18h30 é o mesmo que frequenta às 14 horas. E oxalá você, munícipe, cidadão, tivesse um pouquinho mais de tempo e começasse a frequentar as nossas sessões. Mas hoje, com a TV aberta, com o site da Câmara à sua disposição, tenho certeza que você está ligado no nosso trabalho e com certeza haverá de fazer um julgamento final. Inclusive as redes sociais, o senhor falou aí de redes sociais, todos os vereadores praticamente hoje têm uma atuação nas redes sociais. O senhor tem esse trabalho? Como é que o senhor analisa essa militância virtual? Olha, ela tem a sua importância porque o mundo modernizou e as informações de hoje elas correm com velocidade através da rede social, não se pode negar. Agora, eu tenho um pouco de preocupação. Eu sempre digo isso e vou repetir também aqui outra vez. Ela, como informação, ela é altamente positiva, mas ela tem um aspecto que me preocupa muito, que a rede social, o relacionamento virtual, ele distancia o contato corpo a corpo, olho no olho, do munícipe com qualquer um de nós vereadores. Eu ainda tenho um trabalho muito voltado para o corpo a corpo. Eu penso que o relacionamento humano, ele esfria na medida que a rede social começa a ganhar espaço. Repito, ele é importante na informação, mas ele perde muito na medida que os vereadores, os parlamentares, seja em quaisquer níveis, que é municipal, estadual e federal, hoje usam muito essa ferramenta como forma de comunicar com o telespectador, com o munícipe. Mas quem perde muito mais é você, munícipe riopretense, que perde a oportunidade de contactar com o seu vereador. A menos que esse vereador, e tem muito nessa casa, façam um trabalho de visitação nos bairros, nas comunidades, estejam no contato dia a dia. Eu sei de nobres vereadores a quem respeito, que são vereadores que praticamente 90%, 99% do seu tempo se ocupam da rede social. E nela fazem a sua plataforma política eleitoral e etc. Eu não gosto desse trabalho. Eu tenho meu trabalho na rede social somente no Facebook, através de um computador, e da minha casa e do meu escritório faço contato com quem de direito. Mas sou um daqueles que procura estar presente na Câmara o máximo de tempo possível e permanentemente nos bairros e nas ruas em contato com o povo. Sem dúvida, o contato pessoal é o mais importante. Justamente sobre isso, o senhor falou de visitas a bairros, a redutos, né, as bases. Temos visto nas últimas sessões aí uma guerra muito grande entre vereador. Um vereador fala que foi num bairro,
o outro já vai e diz que o bairro é dele. Como é que o senhor analisa essa situação? Tem mesmo essa questão de bairro de um, bairro de outro? Essa questão está tomando uma proporção que eu entendo desnecessária, eu entendo talvez inconsequente. O vereador, quando ele é eleito para legislar em São José do Rio Preto. Eles todos têm consciência disso. O que ocorre na prática é que alguns vereadores, não é o meu caso, eu já disputei 6 eleições para vereador e nunca tive um reduto ou um mote eleitoral de grupos, associações ou qualquer natureza, onde eu tivesse um boom de voto que me desse praticamente a minha eleição. Mas eu respeito, porque existe aquele vereador A, B ou C que moram num determinado espaço geográfico da cidade de São José do Rio Preto por dezenas e décadas de anos e ali realmente consolidaram o seu trabalho e o seu relacionamento. E não é que se intitula dono do bairro, penso eu, é que tem um compromisso de cobrança mais constante do povo. Cito o exemplo do vereador Peixão, cito o exemplo do vereador Piacente, que mora há 40 anos no Parque Estoril. O Peixão parece até que nasceu na Vila Toninho, onde esses lugares são manto sagrado para esses vereadores, porque ele está em contato 24 horas por dia com essas pessoas. E na medida que outros vereadores adentram os seus espaços, me parece que está havendo aí uma falta de diálogo, parece que está causando alguma inquietação nos vereadores que moram, que residem naqueles redutos. Mas o importante que eu entendo é a somatória, não importa se o vereador do bairro fez ou se o outro fez ou deixou de fazer. O que importa é o resultado final. Eu acho que tem que estar em jogo agora aí é o interesse público, é o interesse do munícipe. Não importa o santo que construiu o trabalho, importa que a finalidade tenha sido atingida e que o munícipe tenha sido rigorosamente atendido nos seus pleitos e nas suas necessidades. O projeto que já virou lei, sancionada pelo prefeito Valdomiro Lopes, é o que proíbe qualquer tipo de discriminação a mães que estejam amamentando em público ou em algum ambiente privado. Parece incrível pensar, mas ainda temos casos de discriminação ao aleitamento materno. Como que o senhor teve a ideia desse projeto e qual é a reflexão que o senhor faz a respeito do aleitamento materno? Interessante, Alexandre, sua pergunta, porque normalmente eu tenho assim, na somatória dos projetos que foram transformados em leis, que teve a minha lavra, a minha autoria, nasceram sempre da troca de ideias com pessoas. Esse projeto, quando eu trouxe ele para casa, ele nasceu de uma mãe, Dona Maria Antônia, do Eldorado, que esteve aqui comigo no meu gabinete, reclamando de uma discriminação que ela sofreu numa determinada casa comercial de São José do Rio Preto, que ela estava com o seu bebê recém-nascido, teve que tirar o seio para dar o amamentamento a essa criança. E ela fora advertida pela segurança que ela não poderia se expor publicamente daquela maneira. Então houve naquele gesto uma discriminação a uma mãe que o filho recém-nascido não tem, você não sabe a hora que tem fome e necessidade de sugar o peito de uma mãe, ela colocou o peito para fora e foi discriminada. Só não foi convidada a se retirar, porque tiveram piedade dela, mas quase chegou esse momento. Então eu fiz um projeto exatamente para tentar evitar essa discriminação, quer em entidades privadas, sobretudo nas públicas, onde o aleitamento poderá ser feito de uma maneira tranquila, segura, visando sobretudo a saúde das crianças e dessas mães que amamentam seus filhos. Sem dúvida, lembrando que esse projeto já é lei, né? Inclusive pune com multa. Esse projeto vigora em São Paulo, na cidade de São Paulo. Foi uma orientação também quando eu fui procurado, que eu fui buscar no autor do projeto, e eu praticamente busquei nele a formatação daquilo que me foi pedido por essa senhora. E em São Paulo está sendo cumprido rigorosamente, com sanções, e parece-me que a coisa em São Paulo melhorou. Espero que em Rio Preto também isso venha a acontecer. Obrigado, vereador. Bom, você está no Questão de Ordem, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o vereador Dourival Lemes.
Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Ok, estamos de volta com o Questão de Ordem, que hoje recebe o vereador Dorival Lemes. Continuamos falando de projetos que já viraram lei. Queria que o senhor falasse um pouquinho do seu projeto que cria a lei das filas para guichês de atendimento de telefônicas, operadoras de TV a cabo. Já é lei. Quais as informações que o senhor tem? As telefônicas estão cumprindo essa lei? Que bom. Você me enseja a oportunidade, mais uma vez, de comunicar a você, telespectador munícipe riopretense, que está à sua disposição uma lei de nossa autoria, que é lei, já não é mais um pedido, é uma lei, onde você passa a receber um atendimento num prazo máximo de até 15 dias em qualquer rede de telefonia, quer Vivo, quer Oi, quer NET ou qualquer coisa do ramo. Essa lei ela já está produzindo grandes efeitos. Eu tenho o exemplo de uma das redes de telefonia, cujo nome não vou citar aqui agora, que já foi autuada várias vezes, porque não vinha obedecendo horário, o atendimento era péssimo. A própria NET, quero citar aqui, ela já mudou muito seu comportamento. Porque, infelizmente, Alexandre, nesse país nosso, você se educa através de quando você mexe no bolso das pessoas. Né? E ontem eu tive a oportunidade de visitar uma dessas empresas em Rio Preto e percebi o número pequeno de pessoas pela velocidade no atendimento. Então, está à sua disposição uma lei de minha autoria que te dá um atendimento tranquilo, confortável, num prazo de até 15 minutos. Em assim não sendo, vai de encontro ao encontro do seu bom senso. Se você entender que você está esperando muito, corra ao PROCON de São José do Rio Preto e faça a sua denúncia, porque fatalmente essa empresa será multada. É o mesmo modelo dos bancos, né? Tem 15 minutos para atendimento, senão é multa. Não é multa. E você, que é o usuário desse serviço, é o grande fiscal. As coisas só funcionam se tiver a sua participação. Maravilha. Bom, outro projeto do senhor, esse acho que ainda está tramitando, é o que transforma o estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em área de interesse especial, se eu não me engano, né? Que seria voltado apenas para a área esportiva, para o setor esportivo, isso já precavendo um eventual leilão do estádio para pagamento de dívidas do América. Como é que está esse projeto? E queria que o senhor falasse um pouquinho do América também, o senhor que é conselheiro vitalício do América. Qual a situação hoje do time? Bom, primeiro você me dá uma grande oportunidade de alertar a cidade de São José do Rio Preto, alertar as autoridades judiciárias, sobretudo aquelas que hoje estão à frente do processo de leilão do estádio Benedito Teixeira. Eu tenho sentido e observado uma falha técnica jurídica imperdoável. Nós aprovamos uma lei nessa casa, é lei, que estabelece que o estádio Benedito Teixeira, que é patrimônio do América, é patrimônio do povo de São José do Rio Preto, toda e qualquer transação que venha a ser efetuada sobre ele, quer leilão, quer venda ou qualquer coisa de ordem comercial, o comprador poderá fazê-lo, mas a finalidade para a qual a lei inicial de doação do então prefeito Wilson Romano Calil estabelece que era para a prática de atividades esportivas. E a nossa lei, ela contempla exatamente, ratificando a lei inicial da doação da área, que não poderá ninguém comprar aquele estádio, a não ser manter as atividades esportivas. O que eu observei no leilão que teve, que não teve interessados, é que no edital que foi publicado, comunicando o leilão, a juíza ou o Poder Judiciário deixou de alertar as pessoas que estavam em leilão o estádio Benedito Teixeira
e que a finalidade deles não poderia ser desviada a não ser para a atividade esportiva. Hoje eu vejo também com bastante preocupação que foi nomeado agora um vendedor, um corretor. Ali, ligado ao judiciário para vender através de um processo de concorrência pública, de envelope fechado, quem dá a maior proposta deverá ficar com o estádio. Deverá ser especificado nesse edital que o interessado, ao comprar, esteja sabendo da existência de uma lei, que o estádio não poderá perder a sua característica, a sua origem, que é a atividade esportiva. Então aí eu conclamo a você que esteja interessado em participar desse leilão, ou dessa compra agora, que tenha certeza que você não poderá alterar as características para as quais o estádio foi construído. A intenção que eu percebi ano passado eram grupos econômicos comprar o Teixeirão, demoli-lo, transformaram numa rede de supermercado, numa igreja evangélica, ou qualquer coisa, shopping, qualquer natureza, e nós íamos perder a história de São José do Rio Preto. Então, a nossa lei, ela visa preservar a história, fazer com que aquilo seja um patrimônio tombado, e nesse sentido, o próprio presidente da casa, vereador Fábio Marcondes, ele veio complementar a nossa lei em boa hora, diga-se de passagem, aprovando um projeto nessa casa também, junto ao Condefat de São José do Rio Preto, fazendo com que o estádio, transformando o estádio também em patrimônio histórico. Então, você que deseja comprar esse imóvel, esse estádio, conte de 1 a 10. Você deverá levar o estádio para a sua casa e manter o estádio nas atuais condições, que é a prática esportiva e nada mais. Na verdade, tudo isso só reforçam os encargos previstos na escritura de doação de que o estádio seria voltado apenas à prática esportiva, né? Sim, eu disse inicialmente, isso vem ratificar a lei de doação, foi de 1975, pelo grande prefeito de São José do Rio Preto, doutor Wilson Romano Calil, um homem visionário, que estabeleceu na doação que a finalidade seria específica para a construção do estádio de futebol. Maravilha. Dorival, vamos falar um pouquinho, o senhor me dizia aqui antes de a gente entrar no ar, foi procurado por alguns moradores ali da região do Mansur Daoud, Estrela. Jardim Estrela, isso, própria Ercília ali, que o pessoal está preocupado um pouco com a Avenida Murchi Ronce, uma avenida importante, mas que não deu aquele boom comercial que verificamos na Badi e na Alberto Andaló principalmente. O que acontece ali? O que a Câmara pode fazer para levar mais movimento, levar o progresso para essa avenida tão importante da nossa cidade? Também é oportuno. Eu sou originário do setor bancário, onde tive uma carreira por mais de 33 anos, ininterruptamente. Sei como funciona o complexo bancário no que diz respeito à criação de uma agência bancária. É feito, primeiramente, um estudo geoeconômico da área, estabelecendo a renda per capita, estabelecendo a população, o público-alvo, etc., etc., para que depois os bancos manifestem de colocar uma rede bancária. O que se notou em Rio Preto, nesses últimos 10, 15, 20 anos, foi uma grande descentralização dos bancos, saindo da ilha central de Rio Preto, indo para as avenidas e indo para os bairros. Praticamente as grandes avenidas foram todas contempladas, cita até a Nossa Senhora da Paz, cita a Avenida Potirandaba, sem falar Andaló e Badibacite, que é uma grande galeria de agências bancárias do São José do Rio Preto. A própria Zona Norte, né? A própria Zona Norte, Mirassolândia, lembrou bem. E qual foi a minha surpresa, está sendo a minha surpresa e desses moradores e dos comerciantes que estão ali na Avenida Murchi Ronce? Nenhum banco se interessou em colocar a sua agência bancária ali, ou uma representação bancária. Isso, de uma maneira ou outra, atravanca o desenvolvimento econômico daquela região da cidade. Ela ficou praticamente abandonada, ela ficou completamente à mercê, eliminada de um processo de desenvolvimento econômico na formação e na criação de uma agência bancária. Eu posso até dizer de público, essa conversa nasceu com a presidente da CIRP, Adriana Neves. Eu estive um contato com a Adriana recentemente e ela me reclamava dessa situação. E outros moradores das adjacências da Murchi Ronce e vários comerciantes me procuraram também espontaneamente, eu os procurei, o vereador que vai até a base,
eu fui lá conversar com alguns moradores e comerciantes e me disseram que realmente o comércio ali é um comércio fragilizado, que os moradores têm dificuldade na distância de procurar um banco, e eu estou fazendo um trabalho de visita a algum estabelecimento bancário de São José do Rio Preto, com a Caixa Econômica Federal, com quem tem mais ligação, e fiz na semana passada um requerimento a essa casa, aprovado por todos os vereadores, que já foi encaminhado às matrizes, às diretorias dos bancos que estão em Rio Preto, contando um pouco da história da Mochi 11 e falando da necessidade da extração de um banco. Tomara o nosso apelo seja bem atendido. Tive o beneplácito da casa, que aprovou por unanimidade, tem a assinatura de todos os vereadores. Quem sabe o tempo poderá responder e contar com a sensibilidade dos banqueiros, que possam levar para aquele pedaço da cidade de São José do Rio Preto, daqueles moradores da Mochi de Once, uma agência bancária ou várias agências bancárias, dando vida à Avenida Mochi Once, porque ela ficou uma avenida pacata, ela está sem vida. E a vida começa quando tem atividade comercial e tenha, sobretudo, aquilo que nós chamamos da movimentação de recursos, a facilidade. Banco representa desenvolvimento. E a você, donos de banco, gerentes de banco, pessoas que tenham autonomia aqui em Rio Preto, que está me ouvindo nessa hora, pense um pouco na Mochi 11 e vamos levar o progresso para aquele pedaço da cidade de São José do Rio Preto também. Tem alguma explicação? O senhor imagina por que isso aconteceu? Tentou buscar essa explicação? Não sei, a sua pergunta ela me deixa assim num estado de perplexidade. Eu, a princípio, penso que a alça de entrada da cidade, quando você sai da Washington Luiz, ela corta por fora. A Avenida ali, Mochi de Once, ela é uma travessia por fora da cidade. Ela não adentra a região central. Diferente da Badibacite, que corta pela região central de São José do Rio Preto, num fluxo maior de pessoas e atividades comerciais e empresariais, e também Andaló, que é a nossa ilha central, é o escoamento, é o nosso leito carroçável mais movimentado em Rio Preto. E a Mochi, talvez por ficar assim num espaço diferente desses, apenas circundando a cidade por fora, não tenha havido por parte dos bancos esse interesse. Mas isso é bobeira, porque o público que mora ali é muito grande. E aquele que sair na frente, com certeza, vai levar outros concorrentes, porque aquela vida vai bombar. É você, dono de banco, é você, colega de banco, é você, gerente de banco, é que eu faço um apelo em nome do povo de Rio Preto. Pense na Mochi 11. E não é uma região pobre, né? Ao contrário, ali circunda um PIB razoavelmente bom, uma atividade comercial, alguns moradores de um padrão de razoável para bom e que poderia ter uma movimentação muito grande. Talvez, eu vou colocar aqui uma questãozinha, essa questão hoje de transferir para as casas lotéricas muitas responsabilidades de operações que até então eram privativas só de bancos, tenho levado aos donos de banco um certo comodismo. Isso talvez tivesse atrapalhado um pouquinho. O senhor falou de lotérica, tem um requerimento do senhor que cobra explicações da Caixa. Parece que os donos de lotéricas aí estão em polvorosa com a possibilidade de uma nova licitação para todo esse setor. O que o senhor tem de informação? Já teve alguma resposta? O que está acontecendo? Não, resposta eu não tenho. Eu tenho preocupação, e grande. Eu vim para Rio Preto em 78, como gerente da Caixa, e sempre trabalhei com essa categoria. Naquele momento da história de São José do Rio Preto, as lotéricas eram todas concedidas no Brasil como um todo, através de uma concessão. Não havia a Lei 8666/93, que estabeleceu-se a obrigatoriedade das licitações públicas. O que ocorre é que São José do Rio Preto hoje tem mais de dezenas de loterias, passa de 20 lotéricos registrados em Rio Preto, que trabalham no regime de concessão. Ali estabeleceram suas empresas, geraram emprego, constituíram a vida, etc, etc. De um dia para o outro, surgiu uma resolução de Brasília para baixo, despertando, alertando essas pessoas permissionárias ou concessionárias da exploração de loterias, que eles deveriam participar de um processo licitatório, ou seja, a sua casa lotérica ficaria ali onde está,
abriria uma licitação e ele iria concorrer de igualdade com qualquer outro cidadão que se enquadrasse nos editais de uma licitação. Ele estava sendo semi-despejado. Eu passei, não diga comprar essa briga, eu passei por uma questão de justiça ao chamado de um princípio de direito consagrado na Constituição Federal, que é o princípio do direito adquirido, que pelo tempo que as pessoas já estão ali, elas têm o direito uma coisa chamada direito adquirido, e penso até que muitos deles já estão entrando com uma medida liminar, uma medida cautelar na justiça, que é o momento onde você vê um perigo iminente correndo contra você, você lança a mão desse recurso processual, que é uma liminar ou uma medida cautelar. Parece-me que muitos já ingressaram e vão ser vencedor. Mas isso é temporário, isso é um remédio que tira a dor, não cura a doença. E eu estou fazendo um trabalho aqui na casa, encaminhando à Caixa Econômica Federal e ao governo federal para rever essas questões e, quem sabe, abrir uma discussão que possa não incomodar famílias que já vêm prestando relevante serviço a Rio Preto e que, de uma hora para outra, poderão estar desalojados. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, rapidinho. O senhor fica no PSD ou vai para outro partido? Não, PSD eu não fico. O PSD já está claro, já um acordo de cavalheiro entre eu, meu amigo Eleusis Paiva, o presidente Denilson Marzocchi, que a minha saída do PSD é coisa líquida e certa. Eu tenho até o final desse mês agora, acredito que em mais 10, 15, 20 dias, eu tome um novo rumo partidário. Eu aproveito a oportunidade para deixar claro, seja qual partido que eu estiver, sou homem muito transparente, seja qual partido que eu estiver, eu estarei alinhado num partido que vá alinhar ao candidato do prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior. Eu tenho o papel hoje de líder do governo aqui na casa, e mantendo a minha coerência, mantendo a minha lealdade, não ficaria bem, daria até uma confusão na cabeça do meu eleitor, do meu amigo, para quem defendeu o governo até hoje, amanhã estivesse num partido contrário ao governo. Eu quero estar num partido que esteja alinhado ao bloco do candidato que o prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior apoiar. Esse partido poderá ser qualquer um. Poderá ser, a princípio, o partido do prefeito PSB, não está nada descartado. Poderá ser um PSDB, que hoje vem conversando comigo com muita insistência. Tive uma conversa com o deputado Vaz de Lima, com o presidente do partido, Manuel de Jesus Gonçalves. Parece-me que essas pessoas já conversaram, inclusive, com o prefeito, para que a gente possa alinhar isso. Então, com o PTB também, mas se não tiver nada em contrário, meu caminho deve estar voltado para um PSB, para um PSDB ou para um PTB. Muito obrigado, Dorival. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Questão de Ordem. Um grande abraço e até a próxima.